2 Reis, capítulo 4, verso 8. Hoje eu vou falar sobre Eliseu, mas eu peço a compreensão dos irmãos. Se em algum momento eu trocar o nome de Eliseu com Elias, ou com outro nome que começa com E, ignora, eu estou falando de Eliseu, tá bom? Tá tudo certo. Eu estou no mistério de trocar o nome de Eliseu direto. Pode aumentar mais um pouquinho, tá? Vamos junto aqui. Quero agradecer também o pessoal do Vida Nova, que fez o louvor essa noite. Deus abençoe vocês. É sempre bom ter vocês comigo. E que vocês continuem sendo uma bênção em nossas vidas. Segundo livro de Reis, capítulo 4, verso 8. Eu prometo ser rápido, breve e objetivo, mas eu creio que essa noite Deus tem uma palavra para o seu coração, amém? Vai dizer assim, ó. Segundo Reis, capítulo 4, verso 8. Certo dia, passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passavam por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo, homem de Deus. Façamos-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retira-se para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Você pode falar graças a Deus? Amém, aleluias. Bom, vamos lá. Nada mais que justo. Nós estamos na terça profética, o tema desse culto. Nada mais que justo sobre falar sobre uma vida profética. Se eu perguntar aqui, todo mundo quer romper. Todo mundo quer viver milagre. Todo mundo quer tomar posse do sobrenatural. Todo mundo talvez vai levantar a mão e falar que eu quero. Talvez se essa noite vir um pastor aqui, ou até mesmo eu, e profetizar carro na sua vida, você vai ficar feliz. Profetizar um emprego novo, você vai ficar muito feliz. Profetizar bens, você vai ficar muito feliz. Não tem nada de errado com isso. Mas eu não creio que Jesus morreu na cruz simplesmente para a gente ter uma vida confortável, amém? Antes de você vir para a terra, antes de você ser formado aqui na terra, você já era um propósito de Deus no céu. A palavra de Deus diz que na fundação do mundo, antes da fundação do mundo, Ele nos elegeu. Você é alguém que é escolhido por Deus. Você é escolhida pelo Senhor. E nós temos que entender uma coisa, que nós vivemos numa época que as coisas estão se afunilando. Cada vez mais nós vemos a Bíblia se cumprindo e está tudo ficando um pouco mais difícil. E às vezes eu vejo alguns crentes querendo cobrar um padrão de santidade do mundo. Ah, mas tal empresa está fazendo isso. Mas tal comercial da TV está passando isso, pastor. Mas tal mercado falou que vai começar a fazer isso. Irmão, não me interessa o que o mundo está fazendo. Não é o mundo que influencia a minha casa. É minha casa que influencia o mundo. Não é o mundo que é voz profética na minha casa. É a voz de Deus que dita a minha casa, que é voz profética sobre a minha vida. Então para de querer esperar a santidade de um mundo caído. Num mundo de pessoas iguais, Deus escolheu você, sua casa e sua família para fazer a diferença, amém? E quando nós falamos de ser uma voz profética, tem muita gente confundindo, achando que a gente tem que ficar debatendo aí fora. Entenda uma coisa, a igreja ela tem que se posicionar sim em alguns assuntos, mas a igreja aqui na terra ela não é ativista. A igreja aqui na terra ela é profética, amém? Então por isso você que está lá no seu bairro, está lá na sua cidade, a sua igreja não é simplesmente um salão aberto lá não. Lá é um lugar que Deus abriu para ser voz profética naquele lugar. Lá é um lugar que Deus abriu para transformar aquele lugar. Eu creio em nome do Senhor Jesus, que através das nossas igrejas, que através das nossas vidas, Deus vai transformar a cidade de Campinas, Hortolândia, Sumaré, Montemor, Paulínia, toda a região, em nome de Jesus, amém? Cosmópolis também, pastora, vai transformar lá também, em nome de Jesus. Pode esquecer de ninguém, senão dá briga. Deus vai transformar. E sabe quem Deus vai usar para transformar? Você. Você lá na sua igreja, junto com o seu pastor, você é um instrumento de transformação. Em nome do Senhor Jesus, eu quero profetizar que vai chegar tanta gente na sua igreja para dar problema para você, tanto endemoniado, tanta gente precisando de cura, tanta gente precisando de libertação, tanta gente complicada. Ai, pastor, como assim? Porque vai ser você, através de você, que eles vão conhecer Jesus.
Todos nós queremos viver um avivamento, todos nós queremos romper, mas nem todo mundo está rompendo. Então, nessa noite eu quero falar rapidinho sobre 5 pontos que vai fazer a gente viver uma vida profética, uma vida que nós vamos romper. Pastor, mas eu não tenho o ministério de profeta, mas você tem um Deus que libera uma palavra profética sobre a sua vida, amém? Então, nós lemos aqui no capítulo 4, que uma mulher rica da cidade de Sunem, ela constrange o profeta Eliseu a passar pela casa dela. Ela entende que o profeta carrega a presença de Deus. Aquela mulher entende que ela tem que construir um quarto para o profeta, porque ela está entendendo que melhor do que ser visitada pela presença de Deus, é ter a presença de Deus morando dentro da sua casa. Que o Espírito Santo de Deus não faça apenas uma visita no seu coração, que Ele faça morada dentro de você, em nome de Jesus, amém? Então, eles preparam um quarto para o profeta. E quem que é Eliseu? Eliseu, ele é sucessor de Elias. Eliseu aprendeu com Elias. Eliseu viu grandes coisas que Elias fez. Só que teve um dia que Elias faz uma pergunta, mas essa pergunta foi inspirada por Deus, perguntando o que Eliseu queria. Sabe o que Eliseu responde? Elias, eu quero porção dobrada disso aí que você carrega. Para a gente viver uma vida profética, nós precisamos ser igual a Eliseu. Eliseu, ele tinha fome por Deus. Ele estava vivendo grandes coisas com Deus, mas ele continuava falando, eu quero mais, eu quero o dobro, eu quero mais do Senhor, eu quero mais de Ti, eu quero porção dobrada do Teu Espírito, Elias. A minha oração é que nos próximos dias, Deus venha despertar uma fome sobre o nosso coração, amém? Pessoas com fome de Deus influenciam outras pessoas a também ter fome por Deus. Pessoas com fome por Deus influenciam pessoas. Pessoas com fome de Deus geram fome pela presença. Então que nessa noite o nosso coração possa sair daqui cheio de fome por Deus. Eu lembro na época de seminário, tinha alguns dias lá que nós éramos convocados a fazer jejum quase o dia todo. E tinha um professor que ele usava meio que do psicológico nosso. Ele sabia que toda a turma estava em jejum. Então, na hora do almoço, era o dia que a turma não ia almoçar. Ele entrava na sala de aula, todo mundo fazendo prova, ele entrava com um prato de comida, e aquele cheiro de comida vinha no nosso nariz, e começava a dar aquela vontade de comer. Começava a despertar o desejo de a gente poder comer, todo mundo em jejum, aquele almoço maravilhoso. E espiritualmente, quando eu tenho fome de Deus, as pessoas começam a sentir o cheiro de Deus na minha vida. Então, por onde eu passo, por onde eu piso, por onde eu ando, as pessoas falam, eu não sei o que tem em você, mas o que tem em você eu quero para mim também. Sabe o que tem em você? É a presença do Espírito Santo de Deus. Então, para a gente ir aqui, a primeira coisa que ela faz, ela constrói um quarto para o profeta. E o que quarto significa, irmãos? Quarto significa intimidade. Não adianta a gente querer ter uma vida profunda com Deus se a gente não tem intimidade com Ele. Não adianta a gente querer morar no céu se a gente não quer passar tempo com Ele aqui na terra. Não adianta a gente querer ter uma vida profunda se a gente continua sem ter tempo de intimidade com o Senhor. Jesus dá um conselho em Mateus 6, entra no teu quarto. Sabe qual que é o problema? Tem muita gente entrando no quarto para orar, para sentir Deus, para ver alguma coisa, e você não entra no quarto para sentir, você entra no quarto para ser sentido por Deus, você entra no quarto para ser visto por Deus. Sabe por quê, meu irmão? Porque até pode acontecer um arrepio, até pode acontecer um calafrio, mas o nosso Deus, Ele é muito mais que um arrepio. O nosso Deus é muito mais que o nosso corpo pegar fogo. O nosso Deus é muito mais que os nossos sentimentos humanos. O nosso Deus, Ele é soberano. Então, quando você entra no seu quarto para orar, independente se você sentiu ou não, independente se você ouviu ou não, você pode ter certeza que talvez você não ouviu a voz de Deus, mas eu tenho certeza que Ele está escutando a sua oração. Toda vez que eu entro num ambiente de intimidade com Deus, não é em vão. Deus está escutando a minha oração. Enquanto eu penso que Ele está em silêncio, na verdade Deus está trabalhando. Então eu não sei de que maneira você entrou aqui nessa noite, mas continua tendo intimidade com o Senhor, porque Ele está trabalhando no seu favor, no nome de Jesus. Então sabe qual que é o meu conselho? Tá em crise? Vai para o quarto orar. Está em luta? Vai para o quarto buscar ter intimidade com Deus. Está passando dias difíceis? Vai para o quarto buscar ter intimidade com Deus. Pastor, e quando melhorar? Continua buscando Deus no quarto, continua buscando Deus ter intimidade, porque Deus tem segredo para contar. E Ele só conta segredo para quem Ele tem intimidade. Então o primeiro é o quarto. E qual que é o segundo? Dentro desse quarto tem alguns objetos. E o texto vai falar que ela colocou lá uma mesa. E o que é uma mesa? A mesa é o lugar onde nós
vamos para fazendo essa refeição. A mesa também significa que é o lugar de partir o pão, que é o lugar da leitura da palavra. Seria aqui o nosso devocional. Tem muita gente querendo os céus abertos, mas a sua Bíblia está fechada em casa. O missionário conta uma história que eu já contei 15 vezes lá na igreja, e eu obrigo os irmãos a dar risada, senão eu fico contando. Provavelmente você já escutou também, vocês vão rir ou não, e está tudo bem. E a pessoa, tenho certeza, também não está aqui, por isso que eu vou contar. Faz muito tempo isso, há uns 15 anos atrás. De repente uma irmã sumiu da igreja, ela não vinha mais. Ela não aparecia mais. E o missionário foi visitar ela. O nosso missionário, tá, gente? Ele foi visitar ela. E ele chegou lá: ô irmão, senti tanto sua falta. O que está acontecendo? Aquele jeito brincalhão dele, de dar a mão, a pessoa dá a mão, ele vira a mão aqui, deixa você no vácuo. E ele lá, tal. E a irmã: não, pastor, realmente eu dei uma sumida, tal, mas está tudo bem. Eu estou orando, eu estou lendo a Bíblia, está tudo bem. Já que você falou de Bíblia, deixa eu ler uma passagem para você. Ela pegou a Bíblia, o missionário abriu, toda empoeirada, e o óculos dela estava lá dentro. Ela: ô pastor, faz 3 meses que eu estou procurando óculos, você achou? Ô, irmão, essa pessoa está se enganando. Se você está aqui, é uma história parecida, mas não é você não, que eu sei quem é. Não, está aqui não, mas vai que está, né? Vai que tem um parente. Mas sabe o que? Tem muita gente se enganando. Quer ter tempo de mesa com o Senhor, mas está com a Bíblia fechada. Quer romper na vida, quer crescer espiritualmente, mas não lê a Bíblia. Irmão, não é normal, tá? Não é normal. Você que é crente passar um dia sem ler sua Bíblia, não é normal. Tem países que as pessoas estão morrendo por causa disso aqui. Tem países que as pessoas lêem pedacinho por pedacinho. Então, não é normal ficar 1 dia, 2 dias, 3 dias sem ler a Bíblia. Não é normal. Pastor, mas a minha vida é muito corrida. Mas para aquilo que é prioridade na nossa vida, a gente arruma tempo para tudo. Então, quer ver a sua vida transformada? Começa a dar prioridade para a palavra de Deus. Irmão, a palavra de Deus é base de tudo. Tem uma frase muito conhecida que fala que pode chover pão do céu, mas se não tiver base bíblica, é bom você dispensar que isso não é de Deus. Só para você entender, quando Deus está criando tudo, Deus ele fala assim: haja luz. E teve luz. E tudo ficou claro. Só que se você continuar seguindo a história, Deus fala haja luz no primeiro dia. Só que somente no 4º dia, Deus ele vai criar o sol. Então nós entendemos o que ilumina a terra não é o sol, o que ilumina a terra é a palavra de Deus. Por isso que Salmo 105, verso 109, vai falar que lâmpada para meus pés é a tua palavra. Sabe, aonde está em trevas, jogue a palavra de Deus. Onde está escuro, chama a palavra de Deus. Se tem alguma área na sua vida que está obscuro, jogue a palavra de Deus, porque ela é a luz para o nosso caminho. Que não falte a palavra de Deus na sua vida. Que não falte a luz da palavra de Deus sobre as suas decisões. Só faça aquilo que Deus te mandar. Só se mova se Deus te chamar. Só faz o que Deus está te pedindo. E como eu vou saber disso, pastor? Comendo o pão diário da palavra de Deus. Quer viver uma vida profética? Vamos entender uma coisa, que não é a profecia que sustenta a palavra, é a palavra que sustenta a profecia. A palavra é a nossa base, amém? Glória a Deus. Vocês ainda estão felizes? Amém. Então vamos junto aqui. O terceiro é o quê? O primeiro é o quarto, o segundo é a mesa, o terceiro é a cama. Aleluia. Quem está sonhando com a cama aí? Daqui a pouco, tomar aquele banho, descansar. E é justamente isso. A cama é o nosso descanso espiritual. Existem momentos, irmãos, que na obra de Deus nós temos que ir para cima mesmo. Mas existem momentos que nós temos que descansar. Tem muita gente que está confundindo, achando que quanto mais eu faço para Deus, mais eu vou agradar a Deus. E na verdade, trabalho nunca gerou intimidade, mas intimidade com certeza vai gerar trabalho para Deus. Tem muita gente envolvida com as coisas de Deus, está se cansando, está fadigado espiritualmente, porque não para descansar. E entenda, descansar não é fazer nada. Descansar é saber que existe um refúgio nele.
O descanso é saber que o fardo dele é leve, o jugo dele é suave. É saber que eu estou cansado depois de uma batalha, mas quando eu vou para o meu quarto, existe um descanso em Deus para a minha alma. Então talvez existam pessoas aqui que você está cansada ministerialmente, e você está pensando em desistir da igreja, você está pensando em desistir do ministério. Você não precisa desistir, talvez você só precisa descansar. O descanso é uma dádiva, é um presente de Deus para a nossa vida. Deus, Ele cria o homem em 6 dias. No 7º Ele descansa. E o homem descansa com Ele. O homem estava cansado? Não fez nada. Mas ele descansa junto com Deus. Aí a gente esquece que tem um 8º dia, né? No hebraico, o 7 é a perfeição, mas o 8º é o recomeço. No 8º dia o homem começa a trabalhar. O que está acontecendo aqui? Primeiro ele descansa, depois ele trabalha. Como que nós fazemos hoje em dia? Primeiro a gente trabalha para descansar. E na verdade o correto é descansar para depois trabalhar. Sabe por quê, irmão? Porque descanso não é ficar sem fazer nada. Descanso é eu recalcular a rota, eu começar a ouvir Deus com mais calma para saber o que eu vou fazer nos próximos passos e nas próximas estações. E aí tem muito crente assim, não, eu vou fazer o máximo que eu puder para Deus e daqui a pouco eu descanso. E daqui a pouco ele está perdendo casa, está perdendo família, está perdendo casamento, está perdendo ministério e perdeu tudo. Aí vai querer descansar, não vai. E não confunda, tá? Pelo amor de Deus, não vai chegar lá domingo na sua igreja e falar assim, não, eu vou descansar, porque o pastor Jean mandou eu descansar. O seu pastor vai ligar para mim e não vai ficar legal, tá? Não é isso. Mas é saber, irmãos, que você não foi chamado para fazer tudo na igreja não, viu? Jesus, sabe quem é Jesus? Jesus, ele poderia ter tocado a terra sozinho, mas ele levanta 12 para tocar a terra com ele. Nós não somos o corpo todo, nós somos um membro do corpo. E para viver uma vida profética, nós temos que entender que existe um descanso do Senhor para o nosso coração. E é ali que eu renovo as minhas forças. Que todo mundo precisa. Todo mundo tem uns dias de crise, ou é só eu? Tem dia que eu acordo e falo, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu pego o celular, tem 5 mensagens lá. Mensagem dos crentes. Mensagem dos não crentes. Não sei qual que eu tenho mais medo de abrir. Eu falo, meu Deus, eu preciso de um descanso. E eu entro no quarto derrotado. Derrotado, irmão, derrotado. Pego um óleo lá, me unjo, falo, sai capeta, sai Satanás, em nome de Jesus, sai. Sai sem falar nada, mas sai. Oro, expulso, tudo tem para expulsar. Eu deito lá no quarto, eu oro, coloco um louvor e canto. Sabe o que acontece? Eu descanso no Senhor. E eu saio de lá renovado. Eu saio de lá com fogo no olho. Eu saio de lá me sentindo Superman. Aí Deus fala, baixa a tua bola, que meia hora atrás você estava um derrotado. Calma, vai devagar. Mas nós temos que entender essa dosagem. A vida com Deus é uma dosagem. Quem aqui já tomou soro? Soro no hospital? Quem aqui, assim como eu, já fez algo que é errado? Tem um conta-gota lá, para você ir embora rápido, o que você faz? Você aumenta o conta-gota e começa a pingar mais rápido. E daqui a pouco você desmaia. Sabe por quê, irmão? Aquele conta-gota ali não está ali à toa. Porque tem remédio, se você tomar rápido demais, vai te fazer mal. E se você tomar devagar, não vai fazer efeito. Então tem a medida certa. E a gente quer o quê? Colocar a mão. Teve um dia, vou revelar para vocês, eu fiquei com uma raiva. O meu era pequenininho assim, ó. E colocaram uma veinha do meu lado. O dela era grandão. E o dela acabou primeiro que o meu. Eu fiquei com a inveja branca daquela mulher. Eu falei, não, ela está indo embora. E eu fui querer aumentar, e daqui a pouco minha pressão começou já a dar uma... Então tem aquele conta-gota ali, porque é para você tomar o remédio na medida certa. A vida com Deus é assim. Tem coisas, se você parar de se alimentar de Deus, você vai morrer. Mas se Deus te dá tudo de uma vez, Ele te mata. Deus, Ele vai preparando as nossas estruturas, irmão. Deus vai forjando nosso coração. Deus vai esticando a gente. A vida com Deus é um treinamento, amém? Às vezes eu encontro alguns jovens da minha idade e falo, nossa, pastor, eu estou super experiente. Eu falo, inocente, tudo que você viveu até hoje é só treinamento, ainda vai começar o seu ministério. Então, e sabe onde Deus faz isso? É no descanso. Você que tem filho, sabe? Seu filho brincou o dia inteiro. Chegou sujo da escola, aí você pega ele, você dá aquele banho nele, você está secando ele está ali cansado, já dormindo, mas você está cuidando dele. É assim que Deus faz com a gente, irmão. Existe cuidado de Deus para o seu coração, amém? Existe cuidado de Deus para a sua vida. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus?
objeto que tinha naquele quarto, a cadeira. Todo mundo está sentado numa cadeira. Tem uns que estão sentados bonitinho, e tem outros que estão sentados um pouquinho torto, igual eu sento. Eu não tenho muita postura para sentar em cadeira. Vivo tentando corrigir. E a cadeira, irmãos, é algo chave no nosso ministério. Como assim, pastor? Eu não sei se alguém aqui tem, quase ninguém tem isso, né? Dor nas costas. Há uns 7 anos atrás eu sofri um acidente no trabalho e até hoje às vezes eu tenho dor nas costas. E de vez em quando ataca, eu tenho que ir em algum lugar para fazer algumas sessões para melhorar. E uma última vez eu fui num lugar, num especialista, e eu pensei que eu estava arrasando. E na verdade ela acabou comigo. E ela falou assim, Jean, eu fiz uns negócios aqui, estralei suas costas para voltar no lugar. Mas o que vai melhorar mesmo não é a massagem que foi feita aqui, não é o procedimento que foi feito aqui. O que vai melhorar a sua dor nas costas é a sua postura. Jean, você não precisa de massagem, você precisa de postura. Então, talvez hoje você veio aqui, você queria talvez ouvir uma palavra que você vai vencer, que você vai prosperar. Sabe, irmão, você não ora para vencer, você já é um vencedor em Cristo Jesus. Você não ora para ser abençoado, Jesus já abençoou você. Mas o que nessa noite você precisa não é de massagem, você precisa de postura. E sabe o que significa a cadeira? É posicionamento. Tudo muda quando eu começo a mudar primeiro. Deus pode fazer tudo por você, menos a sua parte. Então quer viver uma vida profética em Deus? Quer viver uma vida profunda em Deus? Quer viver os milagres? Quer viver o extraordinário de Deus? Quer viver o sobrenatural de Deus? Se posiciona. Nós temos uma ilusão. Eu já ouvi muito crente falar isso. Não, pastor, mas o preço já foi pago. Eu não preciso fazer nada. Ô, inocente, o preço foi pago da sua salvação. Jesus morreu por você para te salvar. Mas se você quer viver uma vida com Ele, íntima com Ele, tem que pagar o preço sim, irmãos. Ou vai falar que ficar 12 horas, 36 horas, 2 dias, 3 dias, sem comer, em jejum e oração, não é pagar um preço. Entre outras coisas nós podemos fazer, o que nós fazemos. Eu não sei você, mas tem vezes que o Senhor bota no meu coração de fazer uns períodos de jejum. E aí começa. Ô pastor, vamos almoçar aqui em casa. E eu não posso. Aí do nada começa a aparecer café da manhã. Eu não sei vocês, mas eu amo pão. Pão é maravilhoso, né? Pão com ovo, pão com mortandela, pão com maionese, pão com pão. Pão é vida, pão é maravilhoso, né? Nossa, pão é muito bom. E começa a aparecer. Vai falar que isso não é uma renúncia. Tem muito crente achando que vai servir Jesus de braço cruzado, mas se você quer se posicionar, você vai ter que aprender a renunciar a coisas. Não existe evangelho sem renúncia, não existe evangelho sem cruz. Então pega a sua cruz, meu irmão, e continua caminhando, porque eu tenho certeza que Deus vai te honrar em nome do Senhor Jesus. Para de querer terceirizar as coisas para as outras pessoas, aquilo que é a sua responsabilidade. Ai, mas Deus tem um chamado na minha vida. Ah, mas Deus tem um propósito na minha vida. Amém, eu creio. Mas começa a se posicionar, começa a fazer a sua parte, que Deus vai mudar a sua história em nome do Senhor Jesus. Entenda uma coisa, Deus não precisa de uma multidão. Deus precisa apenas de um coração disponível e disposto para fazer a vontade dEle, amém? Jesus nunca se moveu por multidão. Entenda uma coisa, Jesus ele não está nem aí para a nossa performance. Você acha que lá do céu Deus está falando, olá, bonitinho, como prega. Aí eu falo aqui que Deus vai mudar a sua vida, aí Deus fala, olha que lindo, até arrepiei. Você acha que Deus fica impressionado com a minha pregação, irmão? Não fica. Você acha que Deus está preocupado com a nossa postura, com a nossa performance? Mas sabe o que Deus está afinzão mesmo? É do seu coração, é a intenção do seu coração. Pastor, eu não estou bem. Pastor, eu estou cheio de crise. Eu estou cheio de dificuldade. Pastor, mas eu estou aqui porque eu acredito que Jesus pode mudar a minha vida. É esse coração que Jesus quer transformar. É esse coração que Jesus quer tocar. É esse coração que Jesus quer restaurar. Eu não sei como você chegou aqui, mas se a intenção do seu coração for ser tocado por Ele nessa noite, eu tenho certeza que Ele vai tocar no fundo do seu coração. E o último, para a gente encerrar e poder orar, naquele quarto tinha um candeeiro que, trazendo aqui para o Brasil, era a nossa lamparina, o nosso lampião que carregava o fogo.
Não adianta a gente querer romper se a gente não carregar o fogo do Espírito Santo no nosso coração. E deixa eu te falar uma coisa, irmão. Não tem como você subir ali em cima no McDonald's e comprar 1 quilo do fogo do Espírito Santo. Não tem como. Não tem como você ir no iFood ou você ir no mercado e comprar 2 quilos do fogo do Espírito Santo. Eu quero dizer que isso você precisa buscar. Existe fogo de Deus para o seu coração. E você só vai romper, você só vai vencer, você só vai superar os obstáculos da sua vida se você deixar o Espírito Santo de Deus incendiar o seu coração no nome do Senhor Jesus. Então minha pergunta é, tem fogo aí nesse coração? Tem fogo aí dentro de você? Mesmo que seja uma faísca, se nós queremos viver uma vida profética, não tem como a gente começar a viver algo com Deus sem Deus. Não tem como a gente querer mudar os nossos hábitos com a força do nosso braço. Lembra que eu falei aqui no começo que eu não gostava de vir à sede e eu tomei um posicionamento, mas realmente eu só consegui mudar porque o Espírito Santo me ajudou, irmãos. Tem muito crente querendo consertar a vida sem a ajuda do Espírito Santo. Tem muito crente querendo consertar a vida sem a ajuda do fogo do Espírito Santo. E o que vai forjar, o que vai transformar, o que vai mudar o nosso coração é o fogo do Espírito Santo, é a presença dele. Vamos colocar de pé em nome de Jesus?